Rádio Voz de Basto. A rádio do seu rádio. 100.6. Boa tarde, Manuel. Boa tarde, ouvintes. Obrigado pelo convite, por poder estar aqui presente, por poder-me apresentar às pessoas, como está a dizer neste momento. Aqui em Refógios e mesmo no Arco de Baúlho, de onde sou oriundo, pelo menos os meus pais são oriundos do Arco de Baúlho, muitas pessoas me conhecem, mas como é lógico, a minha vida toda foi feita, ou quase toda foi feita fora de Cabeceiras. Portanto, eu nasci aqui, nasci no antigo hospital, Júlio Henriques. Na altura consegui bater aqui um recorde em Cabeceiras, que foi ter nascido com 5 kg e 100 gramas. Isso também acho que poucas pessoas sabem, mas na altura consegui. Eu até me lembrei agora de uma palavra que é melhor quando as pessoas assim fortes. Exatamente, era martelão. Exatamente. Eu não queria dizer e peço desculpa. Não, mas pode dizer à vontade, estamos à vontade. O Dr. Francisco Meireles, que foi quem me viu nascer. Saudoso Dr. Francisco Meireles. Saudoso Dr. Francisco Meireles e a irmã Amélia, que foram quem me viram nascer, juntamente com a minha mãe. Assim disseram, e eu pesava 5 kg e 100 gramas e sempre fui forte, pelo menos até aos meus 12 anos, sempre fui uma pessoa bastante forte. A partir daí comecei a emagrecer e agora voltei a engordar, infelizmente. Mas agora vai vir aí a campanha eleitoral, vai ter muito caminho para percorrer, portanto. Exatamente, muitos quilómetros de estrada para fazer. Portanto, os meus pais são oriundos do Arco de Baúlho, por isso é que tenho muitas raízes no Arco de Baúlho. O meu pai era filho de uns agricultores do Arco que tinham algumas terras, e ainda tenho lá os meus tios todos, quase todos já falecidos, infelizmente, mas tenho lá os meus primos todos, que são muitos. O meu pai tinha 9 irmãos, os irmãos dele tiveram também muitos filhos, tirando ele que só teve 5. E outro tio meu que teve 4, portanto, tirando isso, os outros tiveram... Na altura as televisões eram um bocadinho caras também. Exatamente, as televisões eram caras e o trabalho braçal era muito necessário, e portanto as famílias eram numerosas, felizmente, isso tem razão, porque às vezes brincamos com esta questão, e esta foi naturalmente uma brincadeira, das televisões eram caras e as pessoas não tinham muito tempo, mas o trabalho braçal era importante, mas nascia muita gente, este país tinha muita gente. Hoje estamos com este déficit de pessoas, nomeadamente o interior, então ainda é pior. Estamos num concelho do interior, aqui nesta mistura entre o interior e o litoral, que ainda é pior. E quando olhamos para os dados do Instituto Nacional de Estatística, e quando vierem os de 2021, acho que é para o ano, então eu acho que vamos ter aqui surpresas muito desagradáveis. A Pordata já tem vindo a anunciar algumas coisas que a mim me preocupam muito. E não tem nada a ver com enfim, a vida autárquica, e eu acho que os autarcas vão ficar muito preocupados com isto. Claro, nós neste momento devemos andar com um pouco mais de 15 mil habitantes aqui. Pois, é essa a ideia que eu tenho. E as famílias numerosas eram importantes por causa da agricultura, e nós não podemos esquecer que somos um concelho agrícola. As pessoas mudaram para os serviços, hoje estão todas concentradas nos centros mais populacionais, saíram daqui do concelho, emigraram, como eu emigrei. Isso também é importante saber, que eu que fui imigrante, trabalho quase há 30 anos, quase metade foi passada no estrangeiro. É lógico que fui um imigrante privilegiado, porque fui sempre com boas condições, a empresa assim me permitiu. Mas também teve uma vida muito difícil para chegar a esse local. Portanto, essas coisas não caem de lá de cima por obra e graça do divino, não é? Ainda hoje, Manel. Quando diz sou um privilegiado porque a empresa me deu, eu pergunto, e o que é que fez lá atrás para conseguir ter isto Manel, de trabalhar, não é? Eu vou-lhe contar uma história. Eu, antes de ir para o Brasil, pouco tempo antes, ainda antes de ir para o Malawi, porque eu estive em vários países do mundo, mas ainda antes de ir para o Malawi, em 2009, eu trabalhava no Alentejo, a fazer os canais de regadio do empreendimento agrícola do Alqueva. Muito bem. E para fazer os canais era preciso uma pavimentadora, como se vê a pavimentadora do asfalto, como é conhecido pelas pessoas, mas muito maior, e via pessoas a trabalhar de dia, com 50 graus de temperatura, a ter que espalhar o betão. Eu nessa altura, ainda agora, eu ponho-me a pé quase todos os dias às 6 da manhã, trabalho normalmente até à hora de jantar,
A minha mulher está sempre à espera e sempre a mandar vir comigo, porque eu chego sempre tarde. Procuro chegar a tempo das notícias, mas às vezes nem a isso chego, vejo das 9 ou das 10. Com isto tenho ainda o tempo mais ocupado, mas eu não consigo estar parado. Fui assim habituado com os meus pais. Os meus pais sempre tiveram terrenos. A minha mãe, enquanto o meu pai trabalhava nos antigos CTTs, depois como guarda-fias, depois nas telecomunicações de Portugal, a minha mãe sempre trabalhou em casa, mas nos campos, onde muita da alimentação que nos servia era proveniente do trabalho dela, do trabalho árduo dela, em que nós acompanhávamos. E, portanto, eu sempre fui habituado a trabalhar de sol a sol. Nunca esqueci isso. E nunca devemos esquecer, nem há muita gente que, para além de esquecer, parece ter vergonha de uma outra vida que levou. Eu acho que nem devemos esquecer, nem devemos ter vergonha, porque isso faz parte do nosso crescimento, do nosso percurso, não é? Faz parte e é importante, porque só com isso é que aprendemos as dificuldades. Se eu hoje em dia, em termos económicos, não tenho muitas dificuldades, eu sei que os meus pais nunca foram pobres, não posso dizer isso, não foram necessitados, mas eram humildes. E, portanto, eu tinha que trabalhar. Eu lembro-me que eu estudei aqui, na escola primária, ainda ali na Boa Vista, com o saudoso professor Aníbal, que também acho que toda a gente aqui de Cabeceiras conheceu bem. Fiz depois o ciclo onde é agora a escola, onde é o ciclo atual, a escola secundária, nos pavilhões de madeira, que foi, na altura estava-se a pensar construir ali o edifício que mais tarde se fez. Também na Casa do Barão, que era onde se fazia o ciclo, os 2 anos de ciclo. Depois fui para o colégio e com 16 anos, quase a fazer 17, fui para a Vila Nova de Gaia, depois para o Porto e, portanto, desde essa data tenho andado sempre fora de Cabeceiras. Mas uma coisa importante que eu fiz sempre foi não esquecer as minhas raízes. E, portanto, todos os fins de semana, quando estive no estrangeiro, quando tive que emigrar, mesmo dentro de Portugal, eu nunca estive perto de casa, trabalhei desde o Alentejo a Coimbra, a vários locais, e sempre que possível regressava aqui à minha casa. Nunca deixei de ter aqui residência, nunca deixei de pagar aqui os meus impostos, e sempre que estive no estrangeiro, notei uma coisa: eu não sou diferente das outras pessoas, sou igualzinho às outras pessoas, e todos têm um carinho muito grande pelas terras que têm. Eu não sei se os imigrantes vão ouvir esta entrevista, mas podem ouvir, mas eu como... E depois ela há de ser aí disseminada pelas redes sociais, portanto vão ouvir de uma forma ou de outra. Mas eu como imigrante também que fui, eu percebo perfeitamente aquilo que eles passam, aquilo que eles tiveram que sofrer para conseguir construir uma vida mais digna. Muitos deles conseguiram ter capacidades financeiras substanciais ou capacidades financeiras que lhes permitem fazer alguns investimentos, e é um desafio que eu faço, porque eu sei que as pessoas gostam muito da terra onde nasceram. E quando eu for candidato, quando eu for eleito no próximo ano, tudo hei de fazer para criar as condições para que muitos imigrantes regressem à sua terra, pois só assim é que conseguimos dinamizar o concelho. E eles normalmente o que fazem foi como eu fiz inicialmente, construir uma casa. Isso é bom, é lógico, mas depois eles têm os filhos, têm os netos e acabam por os netos os prender mais distantes, e se conseguirem investir, se calhar trazem os filhos e trazem os netos, e é aquilo que é preciso para o problema que você estava a dizer, que é o problema demográfico que nós temos no nosso concelho, e que tem que ser combatido. E com o problema da pandemia que está a acontecer hoje, deixou de se produzir muito na Europa, em Portugal, e eu acho que aliás são essas as linhas mestras que a Europa está a seguir, é de voltar lá atrás e voltar a produzir. E para produzir, se calhar, aquela situação das famílias numerosas, espero que voltamos a esses tempos. É muito difícil, não acredito muito, mas gostaria muito que assim fosse, porque eu tive 4 irmãos, éramos uma família de 5 irmãos, portanto não éramos muito grandes,
mas é muito agradável ter uma família assim, dessa dimensão. Eu tenho 4 irmãos também, mais 3 e uma irmã, e quanto mais não seja, sendo mais velho também era muito bom para andar, quanto mais não seja à estalada com um e com o outro, e portanto era. Mas acima de tudo é uma coisa muito boa, porque havia sempre alguém para olhar por alguém, e havia uma coisa, sabe, que eu acho que é muito interessante. Nós hoje nós chegamos a uma rua onde há 30 anos, 40 anos brincavam muitas crianças, e brincávamos de uma forma muito simples, porque era o que havia. Não brincávamos com Playstations ou telemóveis ou smartphones, porque não existiam, e éramos seguramente mais felizes. Brincávamos aos índios e cowboys. Exatamente. E embora eu seja um dos defensores da tecnologia, nomeadamente da informática, destas coisas que nos fazem estar mais próximos uns dos outros, mas aqui há dias parei com a minha mãe e dizia: não se vê uma criança na rua às 10 da noite. E a minha mãe dizia-me: há 30 anos tínhamos que andar aqui com um pau a chamar-vos para casa. Exatamente. Que era para vocês virem. Portanto, infelizmente, estamos a perder isso, e eu comungo da sua opinião que seria bom voltar a termos muita gente que possa olhar para este setor da agricultura, porque este país pode se calhar fazer muito mais do que aquilo que está a fazer, até porque tem uma área de abandono em termos de cultura, que é uma coisa fantástica. E isto, quando olhamos para isto, meu caro amigo, e percebemos que ao nível da sustentabilidade nós já estamos a gastar por conta, portanto, do ano para o ano que vem, portanto começa logo por aí, não é? O problema é que estamos a gastar por conta, o problema é que já somos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, o problema é que, quando tal, não há alimentação para todas as pessoas, e portanto... Já não há, infelizmente. Para algumas pessoas já não há, mas é por outras razões. Sim. É por outras razões. Mas tem que se apostar, tem que se pensar no futuro. E o futuro é já amanhã. Manel, eu ainda hoje estava a falar com um colega meu da empresa, e ele dizia assim: olha, tu, quando acabamos o curso, tu dizias que ias fazer isto. E é verdade, assim aconteceu. Tu fizeste tudo menos uma coisa, porque disseste que aos 45 anos tinhas que estar reformado e não estás. E é verdade. E isto só para dizer o seguinte: passaram-se 30 anos daí, ou quase 30 anos, e parece que foi ontem. É verdade. E portanto o tempo passa muito rápido, e quando as pessoas governam só a pensar nos 4 anos, exatamente, ou a pensar na eleição seguinte, nada funciona. E eu entrei neste projeto, eu costumo dizer que sou político e não sou político. Mas deixa-me só, antes de falar deste projeto, deixa-me só perguntar-lhe aqui, e acho que é importante para que as pessoas percebam do que é que estamos a falar. Muitas das vezes, quando alguém é candidato à Câmara Municipal, o que é que as pessoas vão dizendo? Olha, mais um quer um tacho porque quer ganhar dinheiro. Ora, o dinheiro muitas vezes não é tudo. E eu, muito sinceramente, às vezes o salário do Presidente da Câmara andará próximo dos 3.000 euros, 3.000 e pouco depois. Sim, com ajudas de custo, exatamente, um pouco mais, mas isto sem impostos, portanto, bruto. Quando fazemos assim as contas, isto, até porque é uma informação do domínio público, e eu, quando olho para aquele valor, digo assim: mas alguma vez queria-me fazer uma coisa destas, preferia andar num campo a cultivar batatas do que ter uma coisa destas, porque é complicado. Ou seja, isto é para dizer o quê? Algo que poderemos encarar como um espírito de missão. Um pouco isso. E por isso é que eu estava a falar que o tempo passa rápido. Exatamente. Portanto, eu quando assumi este projeto, e como eu estava a dizer, eu às vezes digo que não sou político, mas sou político, e digo que sou político porque eu acho que todos nós somos políticos, ou devemos ser políticos. Infelizmente... Ainda que possamos ser às vezes de forma incorreta, não é? Exatamente. Eu vejo na minha própria casa, eu não tenho filhos, mas tenho sobrinhos que vivem comigo, e eu insistia muito com eles para eles verem nas notícias, para estarem informados sobre a política, porque é uma coisa importante para todos nós. E as pessoas esquecem-se disso. Acham que alguém vai resolver o problema deles e não querem saber de nada. Eu posso lhe dizer, falou em termos monetários. Ganho o que ganha o Presidente da Câmara, não portanto, é por isso... Sai seguramente a perder. É isso que eu lhe queria perguntar. Saio a perder por muito. Exato, pois. Por muito. por percentuais muito grandes, que não vale a pena entrarmos aí. Mas eu posso lhe dizer que, por exemplo, quando... Mas a sua esposa nunca lhe disse: Manuela, então tu estás tão bem na vida. Não, a minha esposa disse muita coisa que eu lhe posso transmitir. Mas uma das coisas que lhe posso dizer é, mesmo dentro da minha atividade profissional, e recentemente no Brasil, quando fui promovido a CEO do Brasil, responsável do mercado do Brasil,
onde, como disse o Manel, trabalhavam centenas de pessoas, muitas, eu penso que cerca de 7 mil pessoas. Pronto, ainda é mais do que eu pensava. Onde o faturamento andava na ordem dos 200 e tal milhões, portanto, anual, portanto, não tem nada a ver com o que se fala aqui em termos de orçamento municipal. O orçamento da Câmara Municipal andará nos 21 milhões. 21 milhões. Este ano chegou a cerca de 21 milhões. Portanto, não estamos na mesma ordem de grandeza. Se é em questão de preparação para isso aí as pessoas podem estar plenamente à vontade, porque estamos conversados nesse aspecto. Muito estamos bem. A falar de valores totalmente diferentes. Em termos de salário também estamos a falar de valores totalmente diferentes. Mas deixe-me dizer-lhe, quando fui convidado, uma das coisas era que me iam aumentar o salário. Eu disse, eu não quero que me aumentem o salário. Eu só quero uma coisa. Em dezembro de 2019 regresso a Portugal. E eu regressava a Portugal porque já estava definido o meu projeto futuro. Exatamente. E, portanto, eu não quis saber de dinheiro, não quis Este foi, Engenheiro Manuel Teixeira, um projeto, um trajeto preparado com muita antecedência, por aquilo que eu entendi, até porque, quando foi anunciada a sua candidatura, ainda não era uma candidatura definida, porque faltavam as eleições para a Comissão Política, mas este processo começou um pouco lá atrás, eu diria lá atrás, depois deste acordo que não correu bem, portanto, com o IPC, e não vou dizer que a culpa é de um e do outro, é um assunto que está arrumado, rei morto, rei posto, mas este projeto começa a desenhar-se a partir daí. Começa a desenhar-se antes disso. Ainda disso. Antes disso. Deixa-me só dizer-lhe o seguinte, que você também falou na minha esposa, ela ainda hoje... À noite, às vezes, estamos na cama e ela diz, o que é que andas a fazer? Tu não tens vida. Exatamente. Porque eu, neste momento, eu tenho vida, tenho uma vida plena. Nunca encontrou as malas à porta, pois não? Nunca encontrei as malas à porta. Mas ela questiona-se, nós podíamos andar a passear. Exatamente. Podíamos andar pelo mundo, como já corri em muitos países, em passeio, em trabalho. Diz ela, estamos aqui a fazer o quê? Eu digo-lhe sempre, estamos aqui porque eu gosto disto. Estamos aqui porque eu quero servir. Eu quero passar. Sabe que eu acho que tem muita razão nisso, porque nós chegamos a determinada altura na nossa vida e na nossa idade que, pelo apego que temos à nossa terra, e esta é seguramente a sua terra, e pelo apego que temos à nossa terra e ao nosso país, eu prefiro ir neste sentido, eu acho que é algo que nos chama a participar, a contribuir, a colaborar e a tentar fazer o melhor pelos nossos concidadãos. Pode parecer uma frase feita, um clichê ou um chavão, como lhe dizem, mas, como costumam dizer, mas esta é de facto uma grande verdade. Há um período na vida em que nós somos chamados e há pessoas que conseguem seguir esse para uma missão. Exatamente, foi aquilo que aconteceu consigo. Somos chamados para uma missão. E a sua esposa entendeu isso? A minha esposa não entende nunca, mas entende. Acaba por entender, isso percebe. Não aceita, mas entende. E a minha mãe também não quis aceitar inicialmente, mas todas entendem e têm o apoio de toda a minha família. As mães são sempre mais complicadas. A mãe sempre diz, meu filho, estavas tão bem ali, para que é que vais meter nisto? Exatamente. Mas todo este projeto se iniciou lá atrás, mas deixe-me só dizer-lhe outra coisa, porque é que eu também estou aqui, que estava a contar essa história dos canais do Alentejo. Eu via lá trabalhadores a trabalhar de sol a sol como eu, só que enquanto eu estava no gabinete, porque tinha que estar e vinha à obra de vez em quando, eles estavam de sol a sol, com 50 graus de temperatura, a trabalhar lá e a chegar ao fim do mês e receber 800, 900, 1000 euros. E isso é uma coisa que amargura muito. E, portanto, eu vejo-me na obrigação de tentar fazer de tudo para ajudar a sociedade. E é lógico que não se pode fazer propostas mirabolantes, projetos mirabolantes, porque nós somos o que somos. Nós somos um país em que o nosso produto interno bruto anda na ordem dos 200 milhões. Se nos compararmos com a Alemanha, que anda na ordem dos 3,5 ou 3 mil milhões, portanto não somos nada, mas temos que fazer alguma coisa constantemente. E foi isso que me chamou. E quem é que me ajudou a chamar para este projeto? Eu não sei se as pessoas sabem, mas em 2010, 2011, quando da candidatura do professor Mário Leite, foi ele que me foi, na altura, convidar. Fazer um convite. Que eu aceitei na altura, e a candidatura dele não vale a pena falar, nem vale a pena falar dos IPC, do acordo que foi feito com os IPCs, porque já lá vai, isso é passado, não interessa. Não, do passado só interessa perceber o que correu mal, e pensar no futuro. O passado não só serve para isso, para mais nada. É passado. Mas nessa altura, uma das exigências que eu fiz para integrar a equipe do professor Mário Leite foi ele ser escrutinado.
por todas as entidades do partido, como eu fui escrutinado neste momento. E nesse escrutínio acabaram por ter que se meter mais nomes, em que o meu nome foi incluído, e já nessa altura o atual presidente da Comissão Política, o André Magalhães, achou que deveria ser eu o candidato. E sempre andou desde 2013 de volta de mim sobre a minha candidatura, e por isso é que eu digo que isto depois tem vindo a ser pensado com algum tempo. A Comissão Política anterior, que é praticamente a mesma, fez-me o desafio, que eu aceitei, em 2018, mais ou menos, e portanto, a partir daí foi traçado este rumo. Eu disse sempre que aceitava o desafio com 2 ou 3 condições. Uma das condições era ser escrutinado pelo partido, quer a nível local, quer a nível nacional. Isso já foi feito. Outra das condições era trabalharmos muito, trabalharmos em equipe e trabalharmos dentro de uma equipe e não andar a apregoar coisas cá para fora, trabalhar muito. E outra das lavar coisas... roupa suja na via pública, como se Exatamente, dizer, isso lavar roupa suja não interessa a ninguém. E hoje há tanta máquina por aí, até aí nos postos de abastecimento. Há muito. Ainda continua a haver muita roupa suja, infelizmente. Dentro do PSD? Não, para lavar ou está tudo lavado? Não, está tudo lavado, está tudo lavado. Portanto, a limpeza está em dia. Dentro do PSD está tudo lavado. E então onde é que há roupa suja para lavar? Há sempre roupa suja, há sempre. Eu próprio avisei a minha esposa que iria aparecer... iriam inventar coisas, como já inventaram. A minha mãe já passou mal por causa disso. Já inventaram que eu que me reunia lá com pessoas dentro da casa dela. Isso para ela foi quase o fim andou uma semana quase sem... Estas coisas são... nós assistimos isso muitas vezes, e já não é o engenheiro Manuel Teixeira o primeiro que me conta uma altura. A doutora Laura Monteiro Magalhães também me contava aí uma história que eu não vou aqui repetir, como é óbvio, e muito triste com aquela situação. E eu disse-lhe assim: doutora, mas isto é o normal. É claro que não devia ser normal, mas é o que acontece na política, infelizmente. Portanto, infelizmente. Podem contar muitas coisas, não é? Manel, infelizmente é isso que acontece, e por isso é que eu estou aqui. Que não devia acontecer. Comigo nunca vai acontecer. Comigo nas equipes, provavelmente muitas pessoas ainda não sabem, nós temos a Comissão Política, mas temos muita mais coisa já feita. E é o que eu digo a todas as pessoas que estão connosco. Eu só quero falar verdade, eu não quero saber de politiquices, quero saber de verdade, quero que tudo seja feito com o máximo de transparência. É lógico que muitas vezes com o devido resguardo, porque a política também é competição de ideias e, portanto, tem que ser feito com resguardo, mas tem que ser feito dessa forma, sem atritos. Eu não quero atrito com ninguém. Uma das coisas que eu disse sempre foi: eu vou passar neste processo sem me chatear com ninguém. E não vou chatear-me com ninguém. As pessoas podem se chatear comigo, isso aí, são livres disso. Mas eu não me vou chatear com ninguém. Eu vou continuar a ser amigo de toda a gente. E nunca tive inimigos na vida, não vou ter agora. Perante algumas situações que podem ser menos incorretas, ou menos corretas, nomeadamente como a que acabou de aqui dizer, que englobou a senhora, sua mãe, que ficou naturalmente muito, muito triste. Como é que se consegue ter estômago para não se chatear com ninguém? Eu tenho um estômago muito forte e a minha experiência internacional ajudou a isso. Sabe que eu lidei com muito tipo de culturas. E uma das coisas que eu fiz foi perceber como é que as pessoas funcionavam. Eu, por exemplo, ainda agora recentemente no Brasil, muitos brasileiros diziam que eu conhecia mais da cultura deles e do país deles do que eles próprios. Se calhar, mas isso é fácil. Nós aqui se calhar também conhecemos um pouco mais deles. Porque efetivamente eu gosto de me entrosar com as pessoas e gosto de estar à vontade com as pessoas. E portanto, o meu espírito é sempre de compreensão. Eu estou sempre com uma pessoa e estou sempre a pensar que ela é que não pensa como eu. E portanto eu tenho que respeitar o pensamento dela. Tenho que tentar convencê-la se eu achar que o meu pensamento é o correto. Se não conseguir convencer, paciência. Consegue ver sempre um lado positivo da vida? Sempre um lado positivo. Sempre um lado positivo, Manel. Nós passamos por esta vida muito rápido. A correr. E, portanto, muitas vezes as pessoas chateiam-se com assuntos que não interessam a ninguém. E a política foi feita para ajudar a sociedade. E, portanto, eu só estou aqui para ajudar a sociedade.
O meu percurso profissional quem quiser pode ter acesso a ele, porque eu não tenho problemas em colocar publicamente o meu percurso profissional, não tenho problema nenhum em colocar os meus rendimentos na praça pública, não tenho problemas nenhuns sobre isso, nem nunca terei. E, portanto, as pessoas que quiserem conhecer o meu percurso profissional vão conhecer facilmente. Eu venho como responsável do Brasil, já fui responsável de outro mercado que foi o Malawi, já tive muitas responsabilidades noutros mercados como a Polónia, como a Angola. Portanto, a minha vida tem sido uma vida de responsabilidade. E, portanto, esta é mais uma responsabilidade, é outra responsabilidade que eu tenho, que é uma responsabilidade acrescida, porque estamos a falar de valores muito mais reduzidos, mas a importância é muito maior, porque estamos a falar dos nossos concidadãos, do nosso povo. Mas esta, Engenheiro Manuel Teixeira, é também uma ação, eu não lhe queria chamar uma batalha, mas uma ação acima de tudo, ou uma empreitada, se calhar indo por aí, mais complicada, porque a política nada tem a ver com o mundo, ou pelo menos aparentemente, em termos de jogo político, nada tem a ver com o mundo laboral, uma vez que aqui estamos a falar de um número muito reduzido de pessoas, com um orçamento muito mais baixo, mas difíceis de conseguir mudar o seu raciocínio, e a verdade é que este Conselho está na mão do Partido Socialista desde 1993, vamos a caminho dos 27 anos, estamos nos 27 anos, ou a caminho de 27 anos, e tem sido uma empreitada difícil para o PSD. Porque é que será desta vez? Manel, é assim, tem sido uma empreitada difícil para o PSD, porque o PSD acho que se tem preocupado mais com os outros do que com ele próprio. E eu com os outros não tenho problema nenhum, eu não tenho nenhum inimigo dentro do PS. Eu dou-me bem com imensas pessoas do Partido Socialista. Eu, se ganhar as eleições, a seguir não quero saber se é do PSD, se é do PS. Eu quero o bem para todos os cabeceirenses. Eu quero arranjar emprego para todos os cabeceirenses, sejam eles de que partido forem. Quero arranjar emprego. Quero fixar as pessoas, venham elas do PS, do PSD, do PCP, do Bloco de Esquerda, venham do Chega, venham elas de onde vier. Eu quero as pessoas aqui. E, portanto, política à parte, é lógico que eu sou político, integro um projeto político, uma ideologia. Exatamente. E, portanto, a minha ideologia é bem clara, as minhas políticas estarão dentro da minha ideologia, mas eu conto com todas. Eu contarei sempre com todos. Isto é normal dizer a seguir às eleições. Eu posso lhes dizer porque a realidade vai ser a partir destas eleições. Há outra coisa também importante, que infelizmente se calhar é isso que tem contribuído para o que se passa no nosso Conselho. As amarras ao poder. Há uma das coisas que também já disse à Comissão Política. Eu, se for eleito, eu sou a favor da limitação de mandatos. Os mandatos são 12 anos. Eu, se for eleito, ao fim de 8 anos tem que haver outra pessoa para me substituir. Porque tem que haver rejuvenescimento. Não podem ser sempre os mesmos. E neste momento são sempre os mesmos. E eu, na brincadeira, já está a pensar nas férias que a sua esposa lhe dizia que devia ter feito. Essas férias, vamos ver se tenho tempo para elas. Isso aí a saúde é que vai dizer. 8 anos, 10 anos é muito tempo, diz a música de Paulo Carvalho, mas eu acho que 8 anos é muito pouco tempo, porque alguns projetos levam seguramente mais de 8 anos a concretizar, nomeadamente a aprovação de... Porque o primeiro ano normalmente será para pôr a casa em ordem. Portanto, o primeiro e o segundo ano. Exatamente. Manel, mas entenda uma coisa. Um projeto não é feito de uma pessoa só. Nem devia ser. Eu sou a cara de um projeto. De uma equipa, muito bem. Mas comigo está uma equipa enorme. As pessoas não imaginam, as pessoas que já estão a trabalhar connosco. Está uma equipa enorme em que todos são respeitados. Todos apresentam ideias. Não é a ideia do candidato que tem que prevalecer. É a melhor ideia que tem que prevalecer. Do coletivo. E, portanto, eu sendo eleito, ao fim de 8 anos... tenho o trabalho feito, tenho uma equipe criada, as equipes têm que continuar a trabalhar. Eu, na minha profissão, mal era que eu não conseguisse arranjar substitutos para mim. Eu ainda pensei isso quando era jovem, que era insubstituível. Ninguém é insubstituível. Não há insubstituível. Nós temos esse pensamento quando somos muito jovens, agora já não. Mas concorda comigo que, em algumas situações, quando o líder da equipa sai, a sucessão é sempre muito difícil, muito complicada, porque o lugar é apetecível por muitos, portanto a guerra começa depois, e com essa, eu chamo-lhe brincadeira, como é óbvio, a oposição consegue chegar ao poder.
Manel, no nosso Essa também é uma verdade. É uma verdade, mas não tem acontecido com o nosso projeto. Eu posso lhe dizer, e o André, que não está aqui, pode testemunhar isso, como outras pessoas, mas eu falo no André, que é o Presidente da Comissão Política. Exatamente. Pode testemunhar isso. Nas reuniões que temos com pessoas de vários ramos de atividade, ele chega ao fim e diz assim: engenheiro, este pensa como você, aquela pensa como você, este pensa como você. Se nós formos ver, quem estiver desapegado do poder e entra para a política, todos pensam da mesma forma, todos querem o melhor para a sociedade e nunca vão estar agarrados a nada. Mas alguns começam a acreditar em partidos populistas. O Chega, que há bocadinho falou, por exemplo, eu não tenho nada contra o Chega, nem tenho que ter, mas quando as pessoas não estão apegadas à política veem que os partidos tradicionais falham, são um pouco essas pessoas que acreditam que ainda é possível fazer mais alguma coisa. Mas sabe porque é que as pessoas estão agarradas aos Chegas, aos blocos de esquerda e coisas do género? Diga-me. Porque infelizmente os partidos têm pessoas que se agarram ao poder, nunca mais saem de lá, e as pessoas dizem que são sempre os mesmos. O André Ventura é um a exemplo fazer disso. sempre os mesmos. e as manas Mortágua e Catarina isso é uma realidade. Mas essa mensagem passa. Pois passa, infelizmente, mas eu estou aqui para contrariar esta mensagem, porque senão não estava aqui, senão era mais um, e eu não quero ser mais um, Manel. Meu caríssimo amigo, como é que acha que vão ser estas eleições? Vamos ter o Partido Socialista a concorrer, acredito que Francisco Alves, não estou a ver o Partido Socialista a mudar de candidato. Acredito que o IPC tem Jorge Machado, o PSD com o José Manuel Teixeira, o PCP deverá ter também candidatura, historicamente sempre teve. O CDS-PP provavelmente será uma coligação, até porque penso que a posição do CDS-PP neste momento é mais delicada do que noutros anos, e com a partida, que espero que esteja em bom lugar, do nosso amigo o professor Feliciano Macedo, exatamente. Portanto, as coisas são ainda mais difíceis. Sim. Não sendo que eu acredito que há gente. De qualquer forma, este jogo será desta vez jogado a 3. Será jogado a 3, em princípio, sim. Penso eu que sim. Eu acredito, percebo que nos municípios as pessoas olham muito para a obra feita, para as pessoas, mas eu acho que aqui que também tem que olhar para uma coisa. Então agora compreendi porque é que todos os autarcas gostam de fazer obra. Portanto, se o eleitor olha para as obras feitas... Claro, então ainda agora se inaugurou uma obra ali no Campo Seco. Inaugurou-se uma obra há um ano das eleições, e daqui por algum tempo vai-se inaugurar outra, de certeza. Podia ser pior que podia ter acontecido nas eleições. O objetivo é esse. Mesmo no meio da pandemia, para inaugurações, para apresentar obra feita, não há. O PSD não marcou presença também naquela iniciativa? O PSD não marcou presença naquela iniciativa. Discorda desta inauguração da forma como ela ocorreu? Discordo completamente desta inauguração. Eu posso lhe dizer, eu não tenho um cargo para ser convidado, mas por acaso, como fui vereador há uns anos atrás, as pessoas também não sabem, mas já fui vereador, e fui vereador convidado pelo PSD porque acharam que eu tinha capacidade para ser vereador, porque não fui eleito diretamente, foi depois em substituição. E portanto, a partir daí... Entre 2009 e 2013, correto? Entre 2009 e 2013. Porque em 2013 só foi 2000, não foi 2009 que eu não comecei logo. Mas foi nesse mandato. Do Luís Miguel. Do Luís Miguel. Exatamente. E portanto, aí começaram-me a convidar, e eu fiz parte da variação. E desde essa altura que o município me envia convites para este tipo... O senhor não faz parte da mas não faz parte, exatamente. Está na mailing list. Mas como é lógico, logo que recebi o convite, a primeira coisa que fiz foi rasgá-lo. Porque acho indecoroso, numa fase de pandemia, está-se a fazer inaugurações. Eu já contra a festa do Avante, acho que foi indecoroso da forma como foi. Aquilo é mais uma forma do partido se financiar, mas foi o que foi, toda a gente criticou. O 1º de Maio foi o que foi, toda a gente criticou. Mas estamos a falar de comemorações. Estamos a falar do 1º de Maio, estamos a falar do Dia do Trabalhador. O Avante, estamos a falar de uma festa que ocorre normalmente. Uma inauguração num tempo de pandemia. Isso parece-me um pouco errado, mas foi feito, paciência, está feito. Eu só estou a dizer, e estávamos a falar nisto, por causa das inaugurações e das obras feitas. Ainda que esta iniciativa, e pergunto-lhe, reuniu-se ali, digamos,
Eu penso que ela reuniu as condições definidas pela Direção-Geral de Saúde, e há coisas bem pior neste Conselho. Bastaria, se calhar, até as autoridades abrir às vezes um bocadinho mais a pestana, desculpem-me lá a expressão, mas tudo bem. Manel, o foco aqui é de facto uma inauguração que era desnecessária neste período, ainda que as regras se cumpram. Ainda que as regras se cumpram, e as regras, neste tipo de eventos, como aconteceu certamente na festa do Avante, houve algumas imagens, o PCP na altura procurou ter todas as medidas que a Direção-Geral de Saúde exigia, assim como a Câmara também procurou ter as medidas todas dentro do local que estava reservado a convidados. E fora? E a aglomeração de pessoas fora? Também não foi assim tanta. Mas é que foi. E podia ser mais. Poderia ter sido mais. Eu estive presente. Quem é que controla? Estive presente na inauguração, portanto tivemos o cuidado, inclusive, de fazer um apelo para não irem, que é uma coisa muito triste nas inaugurações. Mas há sempre gente que vai, Manel, é um fato também passado, já passou à história, portanto vamos falar do futuro. Eu só estou a dizer é que é provável que apareçam mais inaugurações, mas em relação à obra feita, eu não posso escamotear que foi muita obra feita, e em termos de acessibilidades, muita obra feita. Mas as acessibilidades trouxeram-nos alguma coisa, ou levaram, não é? Levaram mais do que trouxeram, porque as pessoas continuaram a fugir daqui, mas o objetivo das acessibilidades... Quando se inaugurou a autoestrada, falava-se nessa questão. O objetivo das acessibilidades é trazer pessoas para cá. Mas também as leva? Depende. Se não houver políticas de fixação, leva. Claro. E então é o que está a acontecer. Não há políticas corretas dentro do nosso Conselho, porque se houvesse não levava, trazia. Mas como é que é possível, e é uma questão que eu coloco, o que é que se pode considerar uma política correta quando, por exemplo, com a autoestrada aqui à porta, torna-se mais próximo o Porto, Guimarães, Famalicão, Braga. Imaginemos alguém que tem que fazer este trajeto diário, com os custos incomportáveis que as autoestradas têm, já nem vou falar no combustível, mas pelo menos em termos de portagens, há um período na vida que, se as pessoas tiverem alguma idade ainda jovem, 20 e tais, 30 anos, dizem, não vale a pena, eu gosto muito da minha terra, mas tenho que ser daqui. Eu conheço pessoas... Há muita gente que foi embora por causa disso. Eu conheço pessoas daqui que estão a morar em Faf. Exatamente. Ou em Guimarães. Exatamente. Mas isso é porque não tiveram não há aqui... políticas corretas. E então, quais são as políticas? Como é que se pode cativar essas pessoas? Criando emprego. Criando emprego. Isso é uma verdade grande. Mas, por exemplo, uma situação... Eu tenho um conselho consultivo que me ajuda a amadurecer as ideias que eu tenho e que a Comissão Política tem, que o nosso grupo tem, ajuda-me a amadurecer estas ideias. E ainda um dia destes estávamos reunidos e me diziam assim, uma pessoa com muita importância dizia assim, mas o PSD não tem feito nada. E eu disse, olha, tem feito. E entre elas posso lhe dizer, por exemplo, o Pierin, que é o regulamento de apoio à iniciativa empresarial. A oposição, neste momento o PSD não é oposição, mas tem lá uma pessoa, uma deputada, que foi eleita pela coligação que foi criada há 3 anos atrás, mas declaradamente é do PSD. Tanto é que pertence à nossa Comissão Política. Até porque tem tido posturas diferentes das do IPC, não é? Completamente diferentes, e é aí que eu quero chegar, Manel. É que ela tem tido posturas totalmente diferentes, tem trabalhado com a Comissão Política, com o grupo, temos preparado as reuniões e apresentamos alternativas para aquele documento. E as alternativas levavam a que houvesse mais incentivos a empresas de outra dimensão a fixarem-se neste Conselho. E aquilo que foi dito pelo Executivo foi, mas nós o que queremos é só microempresas. Claro que as microempresas são importantíssimas. Dão emprego à maioria das pessoas aqui. Mas nós não queremos fixar pessoas. Nós não queremos trazer para cá mais pessoas. Então temos que ter empresas. E temos que ter empresas de alguma dimensão. E com tecnologia. Os nossos jovens, e são muitos, que se formam em universidades, muitas vezes são dos melhores alunos das universidades. As pessoas nem sabem, mas nós temos muito bons alunos, pessoas com uma formação elevadíssima. Exatamente. Para onde é que elas têm que ir trabalhar? Para fora daqui. Porque não têm um mínimo de possibilidades de ficar aqui. E, portanto, eu não quero dar emprego a meia dúzia de pessoas e obrigá-las depois a votarem em mim. Eu não quero nada disso. Exato. Quando disse há bocadinho que
as famílias numerosas eram bem-vindas, até porque o trabalho de braçal era importante na altura. Hoje a agricultura já não seduz tantas pessoas, mas é um mundo evoluído, com o mundo científico, com tecnologia. Cabeceiras de Basto poderia ter empresas deste setor. Se calhar não seria assim tão difícil se fosse um mercado atrativo também para essas empresas. Como é que se consegue isso? Manel, eu venho de um país como é o Brasil, que tem da maior parte do produto interno bruto vem da agricultura. Exatamente. Agricultura moderna, onde já não é tanto a agricultura braçal, mas é preciso pessoas. E, portanto, continua a ser preciso as pessoas. Continuam a ser precisas pessoas para trabalhar com máquinas, sim, mas continuam a ser precisas pessoas. E essas pessoas produzem muito mais, não se esforçam tanto, têm melhores rendimentos e, portanto, a agricultura é como outra atividade qualquer. E a agricultura, durante uns anos, foi tratada como se fosse o parente pobre. Quem é agricultor é um desgraçadinho. Um agricultor é igualzinho a qualquer outra pessoa. O agricultor é igual a um engenheiro. O agricultor, hoje em dia, pode ter mais rendimentos do que tem um engenheiro. E, portanto, tem que se olhar para os problemas de frente e não fugir a eles ou andar sempre com interesses. Os interesses é o que destrói a política e, como eu lhe digo, Manel, olhos nos olhos. E é a verdade, verdadeinha. Eu estou aqui para ser diferente. Não é ser Chega, não é ser Bloco de Esquerda, não é ser nada disso. É para ser diferente. As pessoas dizem, a política está um caos. Eu acho que está. Mas todos nós, todas as pessoas de bem, têm que vir para a política, e estão a vir muitas, Manel. Tem sido muito agradável. Você esteve aqui com o Dr. Sá Nogueira. Eu, quando me lembrei do Dr. Sá Nogueira, daquelas conversas que eu gostei aqui de ter, sabe, porque conheço o Dr. Sá Nogueira há 25 anos, e foi uma conversa que nos permitiu falar aqui também da medicina, porque o Dr. Manuel Sá Nogueira é uma pessoa que tem uma relação de proximidade com toda a gente, percebe? As pessoas gostam, e portanto foi uma conversa muito, muito boa. Como está a ser esta também? Eu estou a gostar de o ouvir. E recordava-me que já conheci muita gente que disse: eu estou aqui porque sou uma pessoa que acredita nisto, mas depois, quando chegamos ao fim, é difícil quebrar alguns muros, algumas barreiras, porque o sistema está tão corrompido. É verdade. Mas como é que se dá a volta a isto? Não se perde a vontade depois? Não, eu nunca perco a vontade. Por isso é que eu estava a falar de 18 anos. Eu quero fazer muito em pouco tempo. Muito em pouco tempo. Isso não é pedir mais? Não, para mim não. Para mim é sempre pedir pouco. Eu gosto de trabalhar, sempre gostei de trabalhar, os meus pais habituaram-me a isso. Portanto, eu sempre gostei de trabalhar, não é problema para mim trabalhar. E as pessoas que estão consigo também gostam ou dizem: se calhar está andado depressa demais, é melhor? Todas as pessoas que estão comigo gostam de trabalhar e era isso que lhe ia dizer. Eu, quando convidei o Dr. Sá Nogueira, e é um nome que lhe posso dizer, exatamente, depois posso lhe dizer que já convidei outras pessoas da mesma forma. Mas o Dr. Sá Nogueira, quando fiz o convite... Aliás, ele disse-o aqui. Eu pensei, vai ser muito difícil. Aceitou esta candidatura por culpa sua, culpa no bom sentido. Culpa do engenheiro Manuel Teixeira. Portanto, eu julguei que tinha sido o André teve o seu papel, claro, mas o responsável foi ele. Eu conheço o Dr. Sá Nogueira há muitos anos, mas não tenho uma confiança muito elevada com o Dr. Sá Nogueira. E quando lhe fiz o convite, ele podia estar no meu lugar. Exatamente. E eu disse: vou convidar. Então o que é que fiz? Apresentei-lhe o projeto. Estivemos meia hora a falar e ao fim de meia hora ele disse-me: aceito, vamos em frente. O Dr. Sá Nogueira teve aqui uma saída interessante, dizer-lhe que é preferível ser candidato à Assembleia Municipal do que à Câmara Municipal. Dizer-lhe, temos o exemplo do que se passou com o Dr. China. Exato. Portanto, há bocadinho, quando falava do passado, não repetimos esse erro. Não. Mas para além disso, tenho falado com pessoas que estão fora da política. Nós brevemente vamos começar a publicitar, a conhecer nomes de pessoas que estão já connosco, e algumas pessoas teremos surpresas agradáveis, é isso? Eu tenho a certeza que vão ter muitas surpresas agradáveis, mas a maior surpresa de todas é falar com pessoas que dizem assim: olá Teixeira, mas eu não percebo nada de política, eu não sei falar. Eu digo-lhes: mas eu também não sei falar, eu não tenho o dom da palavra. Eu não sou um orador da política, como são muitas pessoas. Eu sou da área de científicas, não sou da área de letras, ainda por cima, e portanto tenho essa dificuldade. Mas é o que eu lhe digo. O Ministro da Educação também é da Ciência.
o Tiago Brandão Rodrigues. Sim. E ele também me dizia aqui há dias que não tinha essa capacidade. E, portanto, é capaz de chegar a uma escola e põe os miúdos todos em sentido a falar com eles. Portanto, exatamente. Mas não Teixeira é a mesma coisa. Portanto, quando eu ouço uma pessoa dizer, eu não tenho... Só não sou do partido dele, nem tenho as ideias dele. Isso são coisas. Isso. É Sabe verdade. que eu perguntei-lhe a ele também, tive a oportunidade de falar com... E é daquelas pessoas que eu gostei de conversar e de lhe perguntar, quando ouvi um homem dar uma aula durante 2 horas ali na escola EB2 e 3 e secundária de Montim, eu disse-lhe, o que é que o senhor anda a fazer aqui? Então se estava lá fora. Exatamente. E ele diz-me exatamente aquilo que está a dizer. Portanto, são de partidos diferentes, mas têm pensamentos muito iguais. Exatamente. Diz, por isso é que eu digo... espírito ao dizer, alguém me convenceu a... Por isso mesmo é que eu digo, Manel, este aqui é lógico que eu estou a representar um partido do qual muito me orgulho. Sou apoiante deste partido, militante há poucos anos, mas apoiante deste partido há muitos anos, porque tem a ideologia que eu defendo e, portanto, aí estamos conversados. Mas em relação a essas pessoas que apareceram, é isso que elas dizem: não estou à vontade. Eu disse, não é preciso estar à vontade, o que é preciso é falar a verdade, dizer ao que vimos e ser sinceros. E com isso acho que é suficiente para apresentar as candidaturas que aí vão começar a aparecer. Muito bem. Uma pergunta, o nosso tempo está, porque o tempo de facto também avança, voa, e de que maneira. Deixa-me perguntar-lhe muito diretamente, o PSD, enfim, saiu deste casamento, entre aspas, como é óbvio, desta coligação, que não é coligação, mas deste movimento sai, eu diria, bastante chamuscado. Portanto, o PSD tem que voltar, que renascer das cinzas, um partido que foi durante muitos anos também poder, a partir de 94 as coisas complicaram-se muito. Como é que se inverte, como é que se diz às pessoas, nós estamos cá, o PSD existe, estamos cá para trabalhar, como é que é possível recuperar essa base de apoio político, essa confiança que foi perdida em 2017, porque sabe muito bem que há muita gente mesmo que... em 2013 já em 2013 já começou a perder-se. Eu acredito que ela já se tenha perdido mais cedo. Sim. Mas se calhar de 2013 para cá, e não estou com isto a querer dizer rigorosamente nada, porque sou muito amigo do professor Mário Leite, não é isso que está em causa, portanto há muitas situações que podem ter corrido mal a partir daí, mas agudizaram-se em 2017. Como é que se diz às pessoas, isto correu mal, a culpa é nossa, como é que damos a volta a isto? Não, há uma coisa que correu mal, há uma vantagem que eu tenho, eu vou partir do zero, portanto mesmo que tenha só o meu voto, já vou pôr o partido a crescer. Isso já é uma coisa que me ajuda. O falsidador Dinho Bastos concorreu pelo PCP em Santa Senhorinha. Não. E então teve 5 ou 6 votos. E ele disse-me, teve 500%. Exatamente. Digo assim, mas não lhe serviu de nada. Não, mas há uma coisa que... Esteja em bom lugar já agora. Ele já faleceu. É verdade. Mas há uma coisa que eu tenho visto. Há uma vontade enorme de mudança. E de mudança para uma coisa credível que apareça. E eu daquilo, é como o Manel começou por dizer, há muitas pessoas, principalmente das freguesias mais afastadas, que não me conhecem porque eu estive fora, mas é preciso só que as pessoas falem umas com as outras. Se as pessoas falarem umas com as outras, vão conhecer aquilo que nós fizemos. Aliás, o disco disse, para o bem ou para o mal, ainda continua a ser a melhor forma de... Por isso é que eu não fico chateado com o mal. Faz parte. É melhor falar mal do que não falar. E, portanto, aí não estou preocupado com isso. Mas é só quem tiver dúvidas, e eu não estarei presente, quem tiver dúvidas que vá falar com quem me conhece. E eles dir-lhe-ão aquilo de que eu sou capaz, quais são as minhas ideias, qual é o meu tipo de comportamento, e a partir daí podem decidir. Se as pessoas quiserem mudar, e se quiserem, fala-se muitas vezes no 25 de Abril. Eu não estou a dizer que nós que vivemos num regime, nem nada que eu pareça, mas fala-se muitas vezes no 25 de Abril. Eu, para mim, o 25 de Abril são os 365 dias do ano. E eu quero chegar a qualquer lado e não me acontecer o que já me aconteceu nas conversas com algumas pessoas, que me dizem assim, olha, eu apoio-te, mas eu não posso aparecer porque pode ser complicado para mim. Isso não pode existir. Eu não consigo imaginar que alguém no século XXI ainda consiga dizer isso. Isso é uma coisa que não pode existir.
Não pode existir. A democracia não é isso. A democracia não foi criada para isso. E, portanto, eu quero mudar. E as pessoas, se querem mudar, e acho que muita gente quer mudar, e espero que queiram mudar, uma coisa lhes posso garantir. Comigo vão ter esperança e comigo vão ter confiança. Eu, na minha atividade profissional, fiz sempre uma coisa. Também tinha um que foi chefe meu durante muitos anos que fazia a mesma coisa. Sempre trabalhei de porta aberta. Nunca ninguém, desde o servente ao meu colega engenheiro, ao fiscal, ao dono de obra, ao patrão, tiveram problemas em entrar e falar comigo. Eu tenho a porta aberta. Se tiver a tratar de algum assunto, para o assunto, para falar com as pessoas, e é o mesmo que vou fazer quando for eleito. A porta da Câmara vai estar sempre aberta. Vamos descentralizar muitos serviços, vamos deixar de ter tudo centralizado. Nós não queremos que tudo esteja dependente do mosteiro, não. Há muita capacidade dentro das freguesias e nós vamos querer que muitos assuntos sejam tratados ao nível das freguesias, mas o que for tratado ao nível do mosteiro, o que for tratado ao nível da Câmara, a porta do meu gabinete vai estar sempre aberta para receber toda a gente. Sem problemas, porque muitas vezes as pessoas dizem: mas tens que lidar com isto. Disseram a mim na minha atividade profissional: não podes falar com essa pessoa porque é perigosa. Não tenho esse problema. Eu já passei por situações de ser assaltado, de me apontarem armas. Não tenho problema nenhum. Nunca tive problemas nenhum na vida em relação a isso. Eu consigo lidar com todo o tipo de pessoas. Não tenho nenhum problema. Portanto, estas eleições encaras com muita confiança. É efetivamente aquilo que estou a perceber. Uma forma diferente de fazer política, aquilo que poderemos contar consigo? Claro, claramente. Sem sombra de dúvidas. Quem estiver comigo está livre e desimpedido para me criticar. Claro que preferirei sempre que a crítica seja primeiro em local privado, mas se o fizer em público não tem problema nenhum. Eu acabei de lhe dizer que numa reunião que tive recentemente eu disse às pessoas: estejam à vontade, critiquem. Critiquem. Nós estamos a preparar o nosso programa, apresentei o programa e disse: critiquem. Não tenham problemas em dizer está mal, errou esta palavra, porque às vezes as pessoas ficam melindradas com isso. Não, comigo podem estar 100% à vontade. A política comigo vai ser feita de uma forma totalmente diferente, transparente, aberta à sociedade, para todos os cabeceirenses, os que votarem em mim, que tenho a certeza que vão ser muitos, e os que não votarem em mim também podem contar comigo a seguir, porque eu quero, como digo, unir as pessoas e pôr cabeceiras no centro. Se me permitirem, deixem-me sonhar. Eu sou um sonhador, como disse aquele meu colega. Comecei a sonhar há 30 anos atrás e consegui ter os meus sonhos todos. Quero colocar cabeceiras no centro do país. Muito não é no centro, mas centro. Exatamente. Sim, no centro da chamada de atenção, e eu acho exatamente. Que até pela localização privilegiada que este concelho tem e por tudo de bom que Cabeceiras de Baixo tem, e eu não sou suspeito para o dizer, como bem sabe, muito pelo contrário. Portanto, é de facto aquilo que todos ansiaríamos. Para terminar, porque o nosso tempo está a andar, e daqui a bocadinho temos aqui o pessoal dos discos pedidos a chatear-me, e a minha colega já está ali também à espera. Peço-lhe desculpa. Quem tem que pedir desculpa depois sou eu, porque a gente vai conversando, mas e quando a conversa é agradável vamos continuando sempre. Para terminar, até porque vamos ter seguramente muitas mais oportunidades de conversar, esta é uma altura em que oficialmente é candidato, portanto está definido. Pergunto-lhe o que é que quer dizer, não vou dizer aos eleitores do PSD ou às pessoas do PSD, aos cabeceirenses, porque é a população toda que conta. Aos cabeceirenses quero dizer o seguinte: muitos não me conhecem, eu sou uma pessoa de bem, estou aqui para trabalhar. Quem me conhece sabe que eu trabalho muito, sempre trabalhei muito na vida, consegui o que tenho à custa do meu sangue, suor e lágrimas, pode-se dizer assim. Estou numa situação que me permite estar livre e desimpedido disponível e livre e desimpedido naquela parte económica, vá lá, livre e desimpedido, para poder estar à vontade com as pessoas, sem estar à espera de nada em troca. Não estou à espera de votos em troca. Às vezes as pessoas vêm ter comigo para dizer: tenta resolver este problema que tens o meu voto. Não é isso. O meu objetivo não é esse. O meu objetivo é tentar ajudar as pessoas
Já ajudei no passado, algumas pessoas aqui de Cabeceiras sabem que conseguiram empregos por minha interferência, mas eu não quero que com isso as pessoas fiquem amarradas a mim. Eu quero democracia, eu quero liberdade e eu quero desenvolvimento. É para isso que eu cá estou, podem contar comigo e Cabeceiras vai ficar a ganhar, tenho a certeza. Muito bem. Vamos mais à frente, como disse, ter a oportunidade de voltar a conversar. É sempre um prazer, como foi também com o Dr. Manuel Sá Nogueira e como será com outros candidatos que vamos aqui ter ao longo dos próximos dias. Engenheiro Manuel Teixeira, muito boa tarde, muito obrigado por ter vindo. É um prazer, foi um prazer enorme tê-lo cá também. Deixe-me dizer-lhe assim, numa avaliação muito rápida, se me permite, uma ideia política muito interessante, mas que às vezes se torna difícil de concretizar porque não depende só de nós. Eu há bocadinho ouvia-o quando dizia a minha porta está sempre aberta, e às vezes eu conheci uma pessoa que me dizia a minha porta está sempre aberta, mas a do fundo estava fechada, portanto... mas é comigo as portas vão estar todas abertas. Vão estar todas abertas. Manel, eu não sou fácil, eu sou muito bonzinho, mas não sou fácil. Exatamente. Não vou deixar nunca que quando for definida uma linha programática, exatamente, quando for definida uma situação, é para cumprir. Não sou nenhum tirano, ouço as pessoas, mas quero que as coisas funcionem. Acho que podem funcionar. Todas as pessoas que trabalharam comigo, ou quase todas, eu acho que posso dizer todas as pessoas que trabalham comigo admiram-me, porque eu trabalho em equipe. Não é preciso ser exigente com ninguém, porque as pessoas veem-me trabalhar e, portanto, vão atrás. Sabe que há muita gente que não se contagia com isso. Manel, posso lhe dizer, durante a minha atividade profissional já lidei com milhões de pessoas. Com milhões de pessoas, não é milhares, milhões de pessoas. Sim, quando falamos desse... E todas elas foram atrás. Isso é muito bom. Sabe que... Para isso, às vezes, tive que pegar em pá e pica. Para as pessoas verem, porque quando as pessoas não fazem... O exemplo vem de cima. Quando as pessoas não fazem, eu digo, ok, eu faço. Eu tinha, só para terminar e muito rapidamente, eu tinha um colega que na altura era meu fiscal, que me via chegar antes dos trabalhadores todos, e ele dizia, o que é que tu vens para aqui a fazer antes dos outros todos? Eu disse, venho para aqui só para dar o exemplo. Mais tarde ele dizia, tu tinhas razão, consegue-se as coisas todas com o exemplo. E portanto é só isso que eu quero, é dar o exemplo, e com o exemplo não é preciso ser nenhum tirano, as pessoas vão atrás. Eu espero que tenha razão, independentemente do lugar que a história e que a política lhe vier reservar ou não, porque o exemplo deve ser, acima de tudo, algo de bom que temos que seguir, infelizmente, neste país. Dentro do PSD está a acontecer isso. Portanto, eu acredito que dentro do PSD... Há muita gente a voltar ao PSD? Há muita gente a voltar ao PSD, sim, porque acredita em mim, porque acredita no que eu faço, e, portanto, eu acredito que se está a voltar no PSD, acredito que os cabeceirenses também vão acreditar em mim. Os outros partidos têm motivo para recear pelas suas vidas, não é? Não tem motivo para recear, porque... Em termos políticos. Não tem, então também tem que haver oposição. O PSD é oposição há muitos anos, qual é o problema de também ser oposição? Manel, eu estou-lhe a dizer que vou ganhar, mas se não ganhar, vou estar nos próximos 4 anos, a partir do próximo ano, a fazer oposição como se fosse poder. Quem for, se eu não ganhar as eleições, que vou ganhar... Sabe que a crítica que se vai colocando também ao PSD, e se calhar de alguma forma injusta, porque não é oposição porque não tem a doutora Laura Monteiro Magalhães, mas a estrutura política não é o PSD, portanto, quando as pessoas fazem esta acusação, ela não tem razão de ser. Independentemente daquilo que vier a acontecer, se não for eleito Presidente de Câmara, o PSD, para conseguir lá chegar, tem que ser oposição, como foi o Partido Socialista. Joaquim Barreto chegou lá dessa forma. Este projeto é para agora, e nós temos a certeza que o vamos conseguir alcançar. Como disse, partimos do zero. Exatamente. Muito difícil, dificílimo, mas nós acreditamos nele. Eu sou um sonhador, como lhe disse, e tenho conseguido conquistar os meus sonhos todos, e portanto espero conquistar mais este sonho. Mas se não o conquistar, pode ter a certeza de uma coisa: não vou abandonar. Porque aquilo que tem acontecido é os candidatos saírem. Não vou abandonar, e quem estiver no poder que se cuida, porque eu vou ser uma oposição que é de persistente. Pedir contas a toda a hora e a todo minuto. Muito bem, vamos então aguardar. Meu caríssimo amigo, um abraço muito grande. Foi um gosto tê-lo por cá. Vamos nos encontrar, como disse, muito mais vezes.
Desejo-lhe a melhor sorte do mundo, como é óbvio, e vamos ver como é que estas coisas correm, mas acima de tudo, interessante esse olhar sobre a política, como as coisas poderiam ou deveriam ser fáceis, às vezes não são, mas quem sabe um dia as coisas mudam, não é? Para mim, eu acho que são fáceis e vão ser, Manel, e só lhe quero agradecer por poder estar aqui. A todos os trabalhadores da rádio e da televisão que têm passado tempos bem difíceis no meio desta pandemia, porque certamente que os apoios publicitários têm vindo a diminuir, portanto vocês têm sofrido muito com isto, deveriam também ter muitos apoios que por vezes não surgem. O Estado prometeu-nos aí uma verba em abril. Pois, mas certamente que não a têm, ainda não a receberam, e não sei se é para receber. Recebi, eu acredito que sim, embora tenha recebido aqui há dias de alguém do Ministério da Cultura, já agora, para terminar uma conversa de boas intenções, e eu disse-lhe, olha, isso para mim já não funciona. Boas intenções estão em inferno cheio. E o senhor disse-me que, não, mas sabe que nós somos diferentes. Pois, isso já me disseram várias vezes. Por isso é quando lhe colocava estas questões políticas, podem contar todos os cabeceirenses. Obrigado por esta entrevista. Obrigado eu. Obrigado a todos os cabeceirenses que nos ouviram e felicidades para todos. Rádio Voz de Basto. A rádio do seu rádio. 100.6